parte 2, porque eu desorientada, galera. Apertei o desligar, né? Então, desculpa, vou ter que fazer em 2 blocos. Apertei desligar lá, que raiva, né? Então, a gente estava falando daquele incidente com o Marcos e o Carlos, né? Vamos lá. Já vimos que é um rito ordinário e que nós vamos ter que fazer uma resposta à acusação. Olha que interessante. Nesse passo a passo que eu coloco como montar a peça, eu deixo para vocês as partes mais importantes para depois a gente voltar se precisar. Eu já identifiquei qual que é o cliente, que é o Marcos Paulo, qual que é o crime, é uma lesão gravíssima, qual a pena, reclusão de 2 a 8, qual o tipo de ação, ação penal pública incondicionada. É importante essas informações aqui, para eu saber o que eu posso fazer como defesa. Por quê, pessoal? Quando o crime é de 2 a 8 anos, eu vou ter aqui uma lesão de grande potencial ofensivo. Então, não vai caber nenhum dos institutos despenalizadores da Lei 9.099, que volta e meia ao ABPED. Então, ó, cabe suspensão condicional do processo, que significa, dá para fazer um acordo para a pessoa não responder e ficar suspenso o processo? Não cabe. E não cabe por quê? Porque tem que ser um crime de médio potencial ofensivo. Os crimes de médio potencial ofensivo, a pena mínima é de até 1 ano. Nesse caso, a pena mínima são 2 anos. Então, não vai caber aqui a nossa suspensão condicional do processo, não cabe. Vai caber conversão em restritiva? Sempre eu tenho que verificar isso, né? Aqui não vai caber a conversão em restritiva, porque eu tive violência / grave ameaça. Então, aqui eu tive violência. Vai lá no artigo 44, ver que raio que é isso. Já adianto para vocês, né? Se tiver violência, não cabe. O que é? Eu troco a pena por uma restritiva de direitos. Qualquer coisa nesse mundo é melhor do que ir para cadeia, né? Então, eu já coloco aqui. Cabe isso, cabe aquilo, para a gente já montar a nossa tese defensiva, e aqui não vai caber porque teve violência. Mas se não tivesse violência, no caso dos crimes dolosos, a princípio, caberia quando eles estão lá abaixo de 4 anos, aí cabe, conversão em restritivas. E culposo? É pena, se for culposo. Mas aqui já cortou nosso barato logo de cara, porque teve violência, né? O rapaz arremessou o tronco no outro lá e quebrou a cara dele, né? Muito bem feito, porque o outro estava com uma arma. Momento processual. O momento processual que nós estamos lá, que nós identificamos, depois eu mostrei na linha do tempo, é a citação. E a gente viu lá no rito ordinário que após a citação, a primeira coisa que a gente faz, o que é? A apresentação da resposta à acusação. Ó, esse A ficou eu crio a acusação, que está lá no artigo 396A. Prazo de 10 dias. As informações iniciais aqui. Vamos lá. Qual peça, pessoal, então, a estrutura, né? Qual peça que a gente vai colocar, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a tal da resposta à ação. Lembrando, gente, eu identifico a peça sempre interpretando o enunciado e verificando qual momento processual parou. Nesse caso, parou na citação. Próximo passo seria a minha resposta à acusação. Primeiro o MP fala, depois a defesa fala. Resposta à acusação, nós já vimos que está no artigo 396 e 396A. Eu vou falar dessa resposta aqui. Qual a competência? No enunciado, não falou nada sobre a localidade, que eu me lembre. Eu acho que não falou mesmo, né?
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, vocês não vão nem ver. Não, não está falando nada sobre a localidade. Então, se estivesse tratando da localidade no enunciado, a gente ia ter que colocar a competência certinho. Por exemplo, se estivesse falando que foi aqui em Taboão da Serra e que o juiz de Taboão da Serra que mandou citar, aí teria que colocar o foro competente. Mas espera aí, será que não mesmo? Vamos ver. A denúncia foi recebida pelo juízo competente, só isso. Então, não está falando a localidade. Então, qual que é a competência? Eu vou mandar para o juízo criminal para, não sei qual é, né? Porque não falou, eu vou inventar? Nunca vou inventar. Se tiver denunciado, eu ponho. Se não tiver, eu só ponho assim, né? Comarca. Professora, mas não põe o excelentíssimo, senhor, doutor, magnífico, maravilhoso, coisa fofa? Não, galera. CPC, né, trouxe uma alteração que serve para todo mundo, até para o penal. E o que é isso? Em vez de eu colocar excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, eu vou localizar o juízo. Eu não estou mandando para o juiz, eu estou mandando para o juízo. Então, não importa se o juiz for o A, B, C ou D. Importa para mim é o órgão, que é o juízo. Então, eu estou mandando para o juízo, não interessa o juiz que vai resolver para mim. Quais teses que eu vou usar aqui, pessoal? Vejam só que interessante. Identificando essa peça, eu verifico. O Marcos bateu o carro, abalroou, foi um acidente, né? No Carlos, e era um negócio que tinha tudo para terminar por isso mesmo, né? Ó, tá aqui meu cartão, faz um orçamento, eu pago, pronto, acabou. Mas não, surgiu uma briga. O Carlos ficou nervoso, apontou a arma, o outro, para se defender, tacou-lhe um pau, né? Tacou-lhe pau no Marcos, não no Carlos, né? E o que rolou aqui? Vejam, minha gente, eu tenho flagrantemente uma excludente de ilicitude, eu tenho aqui uma legítima defesa. Quando a gente vai lá para o código, e nós vamos lá agora, compartilhar aqui com vocês, né? A gente verifica pelo enunciado da peça que o Marcos se defendeu de uma agressão iminente, atual ou iminente, injusta. Então, ali, um apontou a arma e a gente não quer saber se essa arma era legalizada ou não, porque o código não fala, mas a gente vê que ele fez isso para se defender. Vamos lá para a legítima defesa. Vejam só, no artigo 25 do Código Penal, relembrando a excludente de ilicitude, ela vai dizer o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, então era uma arma, e o outro tacou um pedaço de pau, repele injusta agressão, a injusta agressão você atirar em uma outra pessoa, né? Atual ou iminente, ou seja, no calor dos acontecimentos, ou faltando um segundo para acontecer, a direito seu ou de outrem. Ele estava defendendo a própria vida. Então, a nossa tese principal aqui, minha gente, vai ser a do artigo 25 da legítima defesa. Eu tenho aqui uma excludente de ilicitude. Eu vou dizer para o juiz, espera aí, ele não tinha que ser denunciado pela tal da lesão corporal gravíssima. Essa lesão corporal aqui foi para ele se defender. Ele tentou se defender, né? Então, vamos voltar lá no nosso enunciado. Toda hora que eu volto, eu tenho que compartilhar a telinha. Voltando então, espero que vocês estejam entendendo. Se ficou alguma tese pairada no ar, mesmo assistindo a live, se vocês não entenderem, sexta-feira eu tô de plantão das 15 às 16 pelo Teams e a gente vai mandar no grupo, tá? Então, qual que é a primeira tese? Legítima defesa. Poxa, defesa.
Onde está a legítima defesa, professora? Está no artigo 25 do Código Penal. Por quê? Né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, você vê. A legítima defesa, né? E aí, na legítima defesa, gente, eu tive uma excludente de ilicitude, né? Ela vai excluir a ilicitude e, em consequência, pedir a absolvição dele. Vai ser a única tese que nós vamos colocar. A absolvição do réu pelo artigo, depois eu só vou mencionar aqui para o vídeo não ficar muito grande, 397, que o juiz vai fundamentar, né? 397, inciso 1º do CPP, vou dizer assim, o juiz teve lesão corporal de natureza gravíssima? Sim, ele não está se furtando, mas ele fez isso para se defender, porque senão ele ia tomar um tiro na cara. Então, a nossa tese aqui, o que a gente vai colocar? Que houve uma legítima defesa. Que houve uma legítima defesa e que não é possível uma condenação. Tranquilo? E olha só, pessoal, para ficar mais simples aqui para nós, a gente vai fazer a petição, eu vou deixar um esqueletinho para vocês na petição, e na petição a gente vai passar por 3 momentos, né? Nós vamos passar, depois que a gente qualificou as partes, eu vou deixar aqui para vocês uma parte bem legal, que vocês vão lá no artigo 319 do CPC. Imaginem vocês lá na prova. Vocês vão no artigo 319 do CPC, Código de Processo Civil, e lá na própria lei vai trazer um esqueleto para a gente. Ele vai colocar lá tudo que não pode faltar na peça. Endereçamento, na qualificação tem que ter nome completo, onde a pessoa mora, tudo certinho, e depois vai ter os fatos, ou seja, o que aconteceu no dia, vocês vão contar, e o direito. No direito, pessoal, eu vou citar artigo? Não, no direito ninguém cita artigo. Você pode até colocar o número do artigo lá, mas dentro de um contexto. Então, eu vou dizer, né? Como que aquele fato que aconteceu na prática se adequa perfeitamente à norma. E diante disso, qual é a conclusão que a gente chega? Absolvição. Então, houve a lesão gravíssima, porém, dentro de uma situação de legítima defesa, que ele estava se defendendo, e diante disso a gente requer a absolvição do condenado. Do condenado, não, a absolvição do acusado, ele não foi condenado ainda. E vejam, tem os fatos, tem o direito em que eu vou adequar o caso concreto à norma, eu tenho o pedido. Tudo que eu falei do direito, eu preciso pedir. E nesse pedido aqui, gente, eu vou querer a absolvição do réu. Absolvição do réu, né? A absolvição sumária do réu, lembra logo no começo. Sumária do réu, conforme o artigo 3971 do CPP, em decorrência da legítima defesa. Legítima defesa que exclui a excludente de ilicitude. Ilicitude, que exclui a ilicitude. Se você não se lembra, gente, da teoria do crime, na quinta à noite, eu dou aula de penal 1 pelo Teams. Quem quiser assistir, já acho que mais uma aula já começa a teoria do crime. Eu vou falar das excludentes de ilicitude, culpabilidade e as excludentes de tipicidade, que sempre caem na OAB. Então, se quiser rememorar, é só assistir. Data da peça, eu preciso colocar sempre no último dia do prazo. Aí eu preciso contar, né? Já passaram-se 2 dias que está com o réu e são 10 dias. Então, como que eu faço? Deixa eu ver aqui, quando ele foi citado. Então, veja aqui, citado.
Ele foi citado no dia, acabei de inventar, esqueci. Ele foi citado dia 2 de abril de 2020, que aqui é uma segunda-feira. Se não for, é só para a gente aprender, tá? Qual é o prazo? O prazo está no artigo 396, que diz que são 10 dias. 396 de onde, né? Do CPP, que diz que são 10 dias. Então, vamos lá. Citou dia 2, que é uma segunda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu já me perdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o prazo vai ser no dia 12 do 4. Então, eu preciso saber agora se esse 12 do 4, que dia de semana que cai. Então, vamos lá. Terça, que eu conto o primeiro dia útil subsequente. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, dia 12 é uma quinta-feira. Então, a peça tem que ser datada do último dia do prazo. São 10 dias, eu conto no dia 12, quinta-feira. Vou deixar para vocês aqui, então, essa estrutura aqui feitinha. Então, eu vou colocar aqui, salvar como esqueleto da peça 1. E vou ir lá no artigo, a hora que vocês forem montar a peça, pega o artigo 319 do Código de Processo Penal, desculpa, Código de Processo Civil, e vejam que lá tem um esqueleto. É uma peça simples, eu só vou direcionar para o mesmo juiz ali que recebeu, que ordenou a citação, e eu vou pedir para que sumariamente o juiz absolva, porque é o caso de legítima defesa, esse processo não tem que ir para frente. Combinado? Pessoal, então essa peça aqui é bem facinho. Veja que teve uma tese só. A próxima peça eu vou colocar mais teses daqui, que a gente chama de teses subsidiárias. Então, se o juiz não aceitou a primeira tese, vai ter a segunda, vai ter a terceira, vai ter a quarta. No último exame da OAB, a gente tinha uma tese principal e 5 subsidiárias. Mas vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos, que a gente vai conseguir aprender a identificar. Identifiquei esses quesitos que eu mostrei para vocês aqui, é a parte mais difícil. O resto, montar a peça e escrever, é treino. Treino, treino, treino. Façam, então, naquela folhinha que eu indiquei, à mão, manuscrito. Se você não conseguir imprimir por algum motivo, sei lá, não tem impressora, sei o quê, pega uma folha de caderno, escreve de 1 ao 150, faz à mão e tira a foto, manda em PDF para mim. Tranquilo? Desejo a todos um excelente estudo e na sexta-feira estou aí à disposição no Teams. Obrigada, um excelente dia para todo mundo, excelente tudo. Beijo a todo mundo, tchau, tchau, bons estudos.